equação horária da posição. Esse é o verdadeiro nome da famosa fórmula do sorvete. Vamos prestar atenção nesse exercício para entender um pouco como funciona essa equação. Olha só, em um modelo computadorizado que simula o tráfego de um centro urbano, o movimento de dois veículos hipotéticos é descrito pelas seguintes funções. Então, a primeira função está aqui. S1 é a posição do veículo hipotético número 1. Enquanto que S2 é a posição do veículo hipotético número 2. E aí, essas posições, elas dependem do instante de tempo t. Reparem aqui, ó. Esse instante de tempo t. Conforme o tempo passa, eu tenho a variação da posição. A equação horária da posição se refere diretamente ao gráfico de uma equação de y igual a x mais b. Então, no eixo horizontal, a gente tem o tempo. E no eixo vertical, nós temos a posição. Então, quando o tempo é 0, 10 vezes 0, 0. Mais 20, 20. No instante de tempo 0, a posição é 20 metros. Estou imaginando que isso está em metros. Talvez esteja em quilômetros por hora. Então, por enquanto, não sei. Posição 20. Quando o tempo é igual a 1, ou seja, no cronômetro está marcando 1 segundo, 10 vezes 1, 10, mais 20, 30. Então, no instante de tempo igual a 1, a posição do veículo 1 aumentou. Foi para 30. Aqui. Quando o tempo alcança o instante 2 segundos, 2 vezes 10, 20, mais 20, 40. Então, a posição vai para 40. Por aí vai. Então, a gente vai ter um gráfico desta maneira. Conforme o tempo passa, o tempo vai passando aqui no eixo horizontal, a posição vai aumentando. Reparem, 20 nessa equação é a posição inicial. Enquanto que o número 10 é a velocidade. Ora, vamos supor que isso esteja em metros por segundo. 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo que passa, o veículo se movimenta 10 metros. É a função aqui que esse 10 está fazendo ao multiplicar o instante de tempo. Conforme o tempo aumenta, eu multiplico por 10. Então, se passou 1 segundo, deu tempo de andar 10 metros. Se passaram 2 segundos, 2 vezes 10, 20. Deu tempo de andar 20 metros. E daí, então, temos a equação do sorvete. S igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Vamos dar uma olhada na
equação em vermelho, a equação do veículo hipotético 2. Ela é um pouco diferente. Por quê? A posição inicial do veículo 2 é 160. E a velocidade, ela está acompanhada do sinal negativo. Ou seja, conforme o tempo passa, a posição diminui. Acompanha. Quando o tempo é igual a 0, 0 vezes 20, 0. 160 menos 0, 160. Então, esse é o primeiro ponto. O tempo avança, chegamos no instante de tempo t igual a 1. T igual a 1. Então, a posição vai ser 160 menos 20 vezes 1, 20. 160 menos 20, 140. Aqui está o segundo ponto. Chegamos no instante de tempo t igual a 2. Qual será a posição? 160 menos 20 vezes 2. 20 vezes 2 é 40. 160 menos 40, 120. Então, a posição vai diminuindo. Isso acontece porque a velocidade é negativa. Então, a gente vai ter um gráfico que é uma reta inclinada para baixo. Então, muito bem. Um desses veículos começa lá na frente. Vejam. Vamos imaginar aqui a nossa via. Ela tem uma origem. Este é o 0. Esta é a posição 20. E esta daqui é a posição 160. Então, o veículo 1 começa nesta posição e viaja para lá. A velocidade dele é igual a 10 metros por segundo para a direita. Enquanto que o carrinho vermelho tem velocidade para a esquerda e módulo igual a 20 metros por segundo. Vou consertar um pouco esse carrinho. Tá ok. Então é isso que está acontecendo. É isso que estava escrito nas equações que foram dadas. Considere que os espaços são medidos em relação a uma via central, na qual os veículos se deslocam, que as funções estão de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Sendo 50 km por hora o limite de velocidade na cidade, onde o estudo está sendo realizado. Responda ao que se pede. Então vejam que isso aqui está no Sistema Internacional. Sistema Internacional, então, estamos falando de metros e de segundos. É o que estava indicado aqui, né? Essa parêntese aqui, ó, SI. Isso está indicando o Sistema Internacional. Então, a posição inicial está em metros e a velocidade está em metros por segundo. Ele está dizendo que o limite de velocidade é 50 km por hora. Ora,
Isso não vai me ajudar, né? Eu preciso que isso esteja em metros por segundo. Então, vamos abrir lá um pequeno parênteses. A gente pode acabar recorrendo à nossa tabelinha. Vamos fazer o raciocínio aqui. Melhor. Então, 1 km em 1 hora, né? Supor que tivesse essa velocidade de 1 km por hora. Cada 1 hora eu ando 1 km. Acho que a pé seria até devagar, né? É devagar, com certeza é devagar. 1 km são 1.000 metros. Então, 1.000 metros. E 1 hora são 3.600 segundos. Simplificando, 1 metro a cada 3,6 segundos. Ou seja, se eu estivesse andando a 2 km por hora, eu estaria percorrendo 2 metros a cada 3,6 segundos, o dobro. Se eu estiver percorrendo com velocidade de 10 km por hora, eu vou estar percorrendo a 10 metros a cada 3,6 segundos. Aí eu posso fazer essa divisão, né? 10 dividido por 3,6 na chave. Vai dar aí aproximadamente 3, né? Então, tá aí a regra, né? De quilômetro por hora para passar para metro por segundo, a gente tem que fazer dividir por 3,6. Então é isso que a gente vai fazer. A velocidade limite é igual a 50 dividido por 3,6. Vamos lá. 50 dividido por 3,6. Igualar as casas decimais, corta a vírgula. 36 cabe uma vez. Sobra 4, 14. 14. Vem o zero. O 140. Quantas vezes o 36 cabe dentro dele? 3 vezes cabe. 4 vezes 120 mais 24 já não cabe. Então é 3. 3 vezes 36, 90 mais 18, 108. 32 sobra. Olha, é aproximadamente 14, né? Deu quase 14. Vamos fazer assim, né? Aproximadamente igual a 14 metros por segundo. Eu não preciso de casas decimais, né? Porque um dos veículos está andando a 10 metros por segundo. 10. Aqui, ó. 10. O outro veículo está andando a 20. Item A. Qual dos dois veículos estaria acima do limite de velocidade? Fácil. O veículo número 2. O veículo número 2. Veículo 2, que é o vermelho, né? Por quê? Porque a velocidade dele, V2, é igual a
20 metros por segundo, que é maior que 14 metros por segundo. Item A está respondido. Agora queremos saber o seguinte, item B. Em que instantes a distância entre os dois veículos será de 100 metros após o início da observação? Vejam. Qual é a distância entre os veículos no instante inicial? Essa distância aqui. De 20 até 160, eu tenho 140 metros. Mas eles vão se aproximando. Afinal, o carrinho amarelo vai para a direita, o carrinho vermelho vem para a esquerda, eles vão se aproximando. Antes de se encontrarem, vai ter algum momento onde eles vão estar a 100 metros de distância. A gente pode visualizar isso muito bem em um gráfico. Então, dessa vez, vamos representar as duas equações do mesmo gráfico. Aqui, a gente fez a posição do veículo 1 em função do tempo e a posição do veículo 2 em função do tempo. Agora vamos fazer os dois gráficos sobrepostos no mesmo gráfico. Então vamos dizer que aqui é 20, 40, 60, 80, 100, 120. Preciso de 160. Então esse gráfico precisa ser um pouco maior. 20, 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160. Quarenta, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Acabei fazendo um pouco mais comprido do que precisava, né? Só até 160 era suficiente. O 40 menorzinho aqui. Tudo bem. Então, o carrinho vermelho, ele começa aqui. Posição inicial dele, 160. E o carrinho amarelo começa no 20. Afinal, é isso aí, né? Aqui. O carrinho amarelo começa no 20. E a cada segundo que passa, a posição aumenta 10. Vou até anotar aqui do lado. S1 igual 20 mais 10 vezes T. E então, conforme o tempo passa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conforme o tempo passa, a posição dele aumenta de 10. Então, de 20 para 40, vai demorar 2 segundos, né? Em 1 segundo ele vai estar no 30. E em 2 segundos ele vai estar no 40. Mais 2 segundos se passam e ele chega no 60. Por aí vai, né? Já dá para enxergar, né? Como é que vai ser. Vocês estão entendendo? Para cada 1 segundo que passa, a posição dele aumenta em 10 metros. Então, a cada 2 segundos, aumenta 20. De 20 para 40, de 40 para 60, por aí vai. O veículo vermelho tem a equação S2 igual
160, é isso mesmo? Sim. Menos 20 vezes o tempo. A cada segundo que passa, a posição diminui em 20. Então, veja, depois de 1 segundo, ele já vai estar na posição 140. Depois de 2 segundos, ele já vai estar na posição 120. Depois de 3 segundos, ele já vai estar na posição 100. E este aqui é o gráfico do movimento, posição pelo tempo, do veículo 2, o veículo vermelho. Vejam, acontece alguma coisa muito interessante nesse ponto. Os dois veículos ocupam a mesma posição. Este é o encontro. O exercício quer saber não o encontro, mas quando que a distância entre eles vai ser de 100 metros. Vamos se auxiliar aqui com a nossa régua, mas para visualizar, né? Vejam, nesse momento, a distância entre este e este ponto, este e este ponto, é de 160 até 20 até 160 tem 140 de distância. E agora? De 30 até 140 tem 110. E aqui? De 40 até 120 tem 80. Então, em algum momento entre o segundo instante de tempo 1 e 2, a distância entre eles equivale a 100. Para eu encontrar exatamente esse instante de tempo, o que eu estou fazendo? S2 menos S1. Ou seja, a distância entre o veículo vermelho e o veículo amarelo, olha, eu estou fazendo 160 menos 20. 140 é a distância entre eles nesse instante de tempo 0. No instante de tempo 1, eu vou pegar a posição 140 menos a posição 30, vai dar 110. É a distância entre eles nesse momento. Então, a posição do veículo 2 menos a posição do veículo 1. Essa é a distância. É o x da questão. Só que x vai ser igual a 100 metros. S2 menos S1 está aqui, ó. Então, S2 é 160 menos 20 vezes o tempo. E S1, cuidado com o sinal, vamos colocar um parênteses, 20 mais 10 vezes o tempo. 160 menos 20 vezes o tempo, regra do sinal aqui, menos 20, menos 10 vezes o tempo. Então, vamos juntar quem não tem tempo, 160 menos 20, 140. E agora aqueles que têm tempo, menos 20 vezes t, menos 10 vezes t. Tá? Menos 30 vezes t. Excelente. A cada segundo que passa, a distância entre eles, que no começo era de 140, diminui em 30 metros. Tudo bem. Mas a gente quer saber o instante de tempo t no qual essa distância entre eles é igual a 100. Então, por isso que eu coloquei 100 aqui. Vamos isolar, então, o instante de tempo t para encontrar quanto ele vale quando essa condição é satisfeita. Vamos pegar o menos 30t e vamos passar ele para o primeiro membro. Ele vai positivo. O 100
fazer o caminho inverso. Então ele vai para lá, negativo. Tudo bem, agora 30 vezes t igual a 40. Vamos mandar o 30 dividindo. 40 dividido por 30. 4 dividido por 3. 4 dividido por 3. Cabe uma vez, sobra 1,03. Resta 1. Vai dar uma dízima periódica. Então, o instante de tempo no qual isso é verdade é o instante de tempo 4/3. Essa é uma resposta excelente para uma questão aberta. 4/3 segundos. Ou, se você preferir, 1,33, o tracinho em cima do 3 para indicar que é uma dízima periódica. Segundos. Qualquer uma das duas formas está correta. Muito bem.